kind of start figuring out as investors, those who report on this company, the money that it's investing in this company, is this smart? Will this truly be the future for Facebook? Look, it's obviously a pivotal point for Facebook here, and the question is, what happens over the next few years? Does it recover, and is it able to pivot into a metaverse-first company? Is it able to compete with TikTok? Is it able to actually lean into video the way Mark Zuckerberg wants it to? Or does the stock languish for the next 15 years like we saw with Microsoft after 2000? Well, who knows what's going to happen in 15 years? What we do know is what they've said they're going to do, and the reason why they're going to do it. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A empresa que tem mais de 3 mil milhões de utilizadores nas suas aplicações caiu 25% na semana passada, perdendo mais de 250 mil milhões de dólares em capitalização de mercado. O que está por detrás de uma reação assim? Será este o momento ideal para investir na empresa? Ou valerá mesmo a pena investir depois desta queda? Hoje vou responder a todas essas perguntas porque analisamos a Meta. Vamos a isso. Antes de começar, já sabem que tenho sempre de vos pedir que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Pois é, há mais ou menos um ano as ações da Meta valiam quase 400 dólares e hoje em dia perderam mais de 75% do seu valor, com o preço a rondar os 90 dólares. São números assustadores e que dão a sensação de que algo não está lá muito bem. Assim que comecemos por perceber o modelo de negócio da empresa. A Meta é dona de aplicações como o Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger, grupo esse que a empresa chama família de aplicações. Depois tem ainda um segmento chamado Reality Labs, focado no desenvolvimento de produtos e software para explorar as tecnologias da realidade aumentada e realidade virtual. Entre esses produtos estão, por exemplo, o Oculus Quest ou os óculos Ray-Ban inteligentes, por exemplo. Ainda assim, são as aplicações as grandes responsáveis pela receita da empresa. Com mais de 3,5 mil milhões de utilizadores espalhados pelas 4 aplicações, a empresa gerou em 2021 mais de 114 mil milhões de dólares. Uma soma impressionante, especialmente se considerarmos que é 37% acima do valor gerado em 2020. Este modelo de negócio é fácil de entender. A empresa está altamente dependente dos anúncios das suas aplicações. Várias empresas competem entre si para publicar os anúncios em plataformas como Instagram ou Facebook e cada vez que um anúncio é mostrado a um utilizador, a Meta cobra à empresa. Portanto, o objetivo da Meta é que os utilizadores passem bastante tempo nas suas aplicações, maximizando assim a quantidade de anúncios que pode mostrar e dessa forma otimizar a receita. E aqui a empresa pode controlar um pouco o custo dos anúncios, aumentando ou diminuindo a frequência com que os anúncios aparecem. Menos anúncios significa que as empresas teriam de pagar mais por um lugar ao sol. Bom, o importante a reter do modelo de negócio é que, como qualquer rede social, os utilizadores são o produto, ou melhor, a atenção dos utilizadores é o produto. E nisso a Meta compete com o TikTok, com o YouTube, com o Twitter ou com o Tencent. É verdade que a Meta detém 4 das 7 redes sociais mais utilizadas a nível mundial, com a intromissão do YouTube, do WeChat e do TikTok. Mas, como vos mostrei, é mais importante o tempo que os utilizadores passam em cada rede social e nisso o YouTube domina o mercado com mais de 23 horas em média por mês para cada utilizador. Facebook e TikTok competem pelo segundo posto, seguido do WhatsApp. Já o Instagram aparece em terceiro lugar. Esta ascendência meteórica do TikTok, que aliás foi a rede social que mais rapidamente atingiu 1.000 milhões de utilizadores em apenas 3 anos, é talvez o maior concorrente da Meta. Olhemos então para os números dos primeiros 9 meses deste ano e tentemos perceber se a concorrência teve ou não um papel importante. A nível de receita, o Facebook manteve-se praticamente constante em comparação com 2021, mas a nível de despesas o cenário já foi ligeiramente diferente. Podemos ver uma subida significativa nas despesas com investigação e desenvolvimento e uma subida também nos custos administrativos. Assim que estes dois contextos foram quem contribuiu para uma subida na despesa de 23% face a 2021. E se as despesas sobem, os benefícios da empresa tendem a cair. Mas não é uma queda qualquer. De 29 mil milhões passaram para 18,5 mil milhões. Uma queda que desde logo me deixa mais tranquilo e ainda mais intrigado
com a reação dos mercados. Será a dívida? Olhando para o balanço em setembro, a empresa tem 14 mil milhões de dólares em caixa, mais do que suficiente para pagar toda a dívida do longo prazo. Os ativos correntes e totais superam os passivos da mesma natureza quase em dobro. Aqui também não está o problema. Serão os fluxos de caixa? Bom, nestes últimos 9 meses, apesar de ter partido de benefícios líquidos bem inferiores, os fluxos de caixa da operação estão ligeiramente abaixo do mesmo período de 2021. Há alguma ginástica financeira, como a entrada de despesas por pagar ou a atribuição de ações aos funcionários, mas o que mais salta à vista é o valor do CAPEX. Passou de 13 mil milhões para 22 mil milhões de dólares. É quase o dobro. Tirando esses 22 dos 35 mil milhões, deixam fluxos de caixa livres na casa dos 13 mil milhões de dólares, enquanto que em 2021 eram 25 mil milhões. Assim que é extremamente importante perceber o porquê desta despesa. Se olharmos para o que a empresa nos diz, este dinheiro está a ser alocado em data centers, servidores e infraestrutura de rede para em 2023 aumentar significativamente a sua capacidade de inteligência artificial. Ok, então estão a investir no seu futuro. Até aqui tudo bem. Mas quanto é que a empresa espera ter de custos para 2023 e quanto é que esse valor representava em 2021? Bom, em 2021 os custos e despesas da empresa ascenderam a 58 mil milhões de dólares. Para 2022 a meta disse-nos que espera gastar à volta dos 86 mil milhões e para 2023 cerca de 98 mil milhões de dólares. Bum, encontramos o problema. É exatamente por isto que os mercados estão a passar. Lembrem-se que os mercados não gostam de incertezas e neste momento a Meta já gastou grandes quantidades de dinheiro na transição para a realidade virtual do metaverso e sem grandes efeitos práticos. A crença num futuro risonho, especialmente numa transição desta magnitude, é mínima e esta queda recente do preço da ação é, claramente, um castigo a estes números de investimento numa incógnita. Ainda assim, convém relativizar. Sabem quanto é que a Alphabet apresenta de despesas anuais? 178 mil milhões de dólares, que é quase o dobro. É certo que tem outros negócios, como a cloud, mas dá para termos uma ideia. Recapitulemos o que vimos até agora antes de passar às projeções para o futuro da empresa. A Meta tem a maioria das aplicações de redes sociais mais usadas a nível mundial, é uma empresa lucrativa e com quase nenhuma dívida, está a apostar forte numa transição tecnológica e o mercado castiga a empresa porque acha que deveria gastar menos. É isto que temos até agora. Oh minha filha, nunca gastes tudo. Olhemos então rapidamente para os últimos 10 anos e projetemos os próximos 10 para determinar se esta é ou não uma boa oportunidade ou se é melhor esperar mais um bocado. A receita, o EBITDA e os benefícios líquidos são todos impecáveis, com crescimentos anuais na casa dos 30%, 40% e 90% respectivamente. Se considerarmos apenas os últimos 3 anos, esses valores caem para os 18%, 22% e 28%. Mas que ainda assim são números extraordinários. Podemos ver que a empresa tem recomprado ações desde 2017 devido à enorme quantidade de fluxo de caixa que foi conseguindo. A folha de balanço mostra uma posição financeira verdadeiramente invejável e podemos também ver a tendência positiva das métricas de performance e dos fluxos de caixa por ação. Em termos práticos, os fluxos de caixa eram, em 2021, os mais baratos dos últimos 10 anos, com um múltiplo de 25 vezes, algo que é pouco comum numa empresa com o crescimento da Meta. Passando para as projeções, o EBITDA vai sofrer obviamente um revés nos próximos 2 anos, mas depois os analistas estão convencidos num crescimento a rondar os 17%. É um valor próximo da média dos últimos 5 anos, sendo algo conservador se compararmos com a última década. Ainda assim, mantendo o número de ações constantes e para os múltiplos que veem na imagem, obtenha um valor em 2031 de $1.000 por ação. Isto representa uma valorização anual face ao preço atual de quase 27%. Mas, como sabem, não podemos confiar apenas no método, então vejamos a projeção dos fluxos de caixa. Aqui seguem-se novamente 2 anos atípicos, com uma perda de quase 85% dos fluxos de caixa dos acionistas até 2023, para depois assistirmos a uma recuperação com valores bem modestos a partir de 2027. Ainda assim, o valor intrínseco de uma ação rondaria os $178, isto para um retorno anual de 10%. O que demonstra uma subvalorização caso estas projeções se confirmem.
De qualquer forma, projetando um cenário bem negativo, onde os fluxos de caixa não crescem nos próximos 10 anos, o valor atual dos mesmos seria de $148. Por fim, olhando para o múltiplo preço-benefício histórico de 34 vezes, para a previsão de $9 de benefícios por ação, uma ação da empresa deveria valer $308. Se usarmos o valor médio da indústria, de 17 vezes, o que é bem mais aceitável, ainda assim o valor justo seria de $154. Portanto, a empresa aparenta estar, de acordo com todas as avaliações que fiz, subvalorizada atualmente. E é, na minha opinião, uma oportunidade que não aparece com muita frequência. A desconfiança dos mercados com a transição para o metaverso parece estar a levar a melhor. Ainda assim, as expectativas para o crescimento de aplicações de realidade virtual ou aumentada apresentam números muito sedutores, a base de utilizadores continua a crescer todos os anos, o uso de publicidade digital espera-se que continue a crescer, embora com taxas mais modestas, o que são tudo ventos que apoiam a teoria de que a Meta, caso a aposta no metaverso saia furada, pode continuar a crescer. A título de exemplo, o analista da Morningstar também aconselha paciência com a empresa. Mas já sabem que vocês devem fazer sempre as vossas próprias análises e não se esqueçam de deixar a vossa opinião na caixa de comentários. Esta semana os índices americanos inverteram um pouco a tendência e fecharam no vermelho. E foram mesmo a exceção porque, do ponto de vista geral, a nível europeu e mesmo no Brasil, foi uma semana muito positiva. Positivo também foram as várias subidas de dividendos. A Visa, que já tinha subido na semana passada, mas que eu me tinha esquecido de referir, subiu o dividendo em 20%. A EOG Resources, que para além de subir em 10% o dividendo atual, vai entregar um dividendo especial de $1,50. A Simon Property, que subiu o dividendo em 3%, a Vistra, que subiu um pouco mais, 5%, e por fim a Emerson Electric, que subiu apenas 1%. Mas nem tudo são boas notícias. A Lumen, de quem eu já falei aqui no canal, decidiu cortar o dividendo imediatamente. Isto vem na sequência da entrada de uma nova CEO, que vai tomar as rédeas da empresa já este mês e vê assim o seu antecessor entregar-lhe toda a flexibilidade que poderia desejar. Significa isto que eu vou vender a minha posição? Vamos lá ver o que é que estava a acontecer e perceber se é ou não um motivo para vender. O ano passado a empresa pagou cerca de 1.000 milhões em dividendos e gastou mais ou menos o mesmo em recompra de ações. Se aos fluxos operativos de 6,5 mil milhões de dólares retirarmos o CAPEX, obtemos 3,5 mil milhões de dólares. Este valor cobria largamente o dividendo e os buybacks. Mas, se repararem, a empresa tem vindo a diminuir agressivamente a dívida e o dinheiro não chega para tudo. Manter os dividendos e buybacks sobrariam apenas 1,5 mil milhões para abater a dívida e no ambiente onde as taxas de juros sobem continuadamente, a situação pode complicar bem depressa. Se a alavancagem da empresa fosse baixa, esta urgência não se colocaria, mas o problema é que tem 21 mil milhões de dólares em dívida de longo prazo e um EBITDA estimado para este ano de apenas 7 mil milhões, o que é uma alavancagem a rondar as 3 vezes. Então, mas espera lá, cortaram o dividendo e não cortam as recompras de ações? Se é para pagar a dívida, deveriam cortar tudo, certo? Sim e não. Este é precisamente o ponto que eu menos aprecio, mas até faz algum sentido. A recompra de ações beneficia essencialmente os insiders das empresas, não gera nenhum valor económico, mas a acontecer é preferível que o façam quando o preço das suas ações está pelas ruas da amargura. Olhem, por exemplo, para a Meta, que gastou uma pipa de massa em buybacks quando as ações valiam $300 e agora estão a 80. Esta alocação de capital até vai ser importante quando a empresa decidir voltar com os dividendos no futuro e tiver de pagar menos por ação, mas por agora não nos aporta muito enquanto acionistas. Assim que, olhando para a minha posição de apenas $100, procurarei desfazer-me dela se vir a necessidade de reportar menos valias este ano. Como podem ver, é uma parte muito residual do meu portfólio, apenas 0,28%, e isto é um alerta para quem anda atrás de empresas que pagam grandes dividendos sem estudar um pouco a posição financeira das mesmas. A nível de dividendos, esta semana o portfólio rendeu $17 e reforcei a minha posição nas empresas Alphabet, Microsoft e Paramount, num total de pouco mais de $460. E é tudo por hoje. Já sabem que eu gostava de saber a vossa opinião sobre a Meta, assim que partilhem por favor a mesma na caixa de comentários, deixem o vosso like caso tenham gostado do episódio, ajudando assim o canal, subscrevam para não perder os próximos episódios, sigam-me também no Patreon e no Instagram, onde subo mais conteúdo, e não se esqueçam de receber a vossa ação gratuita na Trading 212 usando o código DIVIDEND. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.